princípio da obediência, sobre o princípio da honra aos pais, sobre o princípio da honra às autoridades. Falamos sobre o princípio da verdade. Falamos domingo passado sobre o princípio da gratidão. Quem estava domingo passado, levanta a mão assim, deixa eu ver. Que mensagem poderosa. Essa mensagem tem me impulsionado nessa semana, me feito enxergar as coisas de uma maneira totalmente diferente. Sermos gratos ao Senhor. Amém? Isso é algo extraordinário. E hoje Deus colocou algo no meu coração dentro dessa série, né, 10 princípios para uma vida extraordinária. Eu quero falar hoje sobre o princípio do perdão. Amém? Olha para quem está ao teu lado e fala assim: perdão. Perdão. Até para falar dói, né? Mesmo que é só para falar para o irmão do lado é difícil, né? Quase que não sai a palavra perdão. Eu quero falar sobre o princípio do perdão nessa noite, em nome de Jesus. Quem está comigo aí diz aleluia. Então abra a sua Bíblia comigo. Aleluia. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. E eu preciso fazer isso no máximo em 15, estourando 20 minutos, porque a gente ainda tem batismo hoje, amém, queridos? Eita glória! Vai ser extraordinário. Vai ser extraordinário. Batismo. Acho que esse é um dos momentos mais lindos dentro do Evangelho. A gente poder ver pessoas nascendo de novo, é algo extraordinário. Vamos lá. Que Deus me dê sabedoria e graça para eu conseguir compartilhar tudo que eu tenho que compartilhar com você em 20 minutos. Em nome de Jesus, amém? Mateus 18, 21 e 22. Se você não trouxe a Bíblia, ou se não achou ainda, acompanha no telão comigo, por favor. Diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando este pecar contra mim? Até 7 vezes? Mas Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Olha para o irmão do lado e fala assim: misericórdia, vaso. Porque 7 já era. Imagina 7 vezes você olhar a mesma cara no dia e ter que liberar perdão, irmão. Agora você imagina 70 vezes 7. Nós estamos falando aqui de 490 vezes. Por semana, pastor? Por mês? Por ano? Diga comigo, por dia. É impossível praticamente alguém errar com você 490 vezes em um único dia. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava dizendo assim, ó: não existe um limite. Se a pessoa errar com você e vier até você pedindo perdão, o que a Bíblia manda você fazer? O que a Bíblia manda? Vocês estão aqui na igreja hoje, irmão? Estão comigo? O que a Bíblia manda você fazer? Perdoar. É o que a Bíblia nos orienta, é o que Jesus nos orienta. E eu quero falar hoje sobre o poder do perdão. O poder do perdão. Presta atenção, Pedro tenta colocar um limite na bagunça. Pedro chega para Jesus e fala assim: mestre, vamos falar sério aqui? Até quantas vezes, mais ou menos assim, para eu saber quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes, tá bom, Jesus? Jesus olha e fala assim: não apenas 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, Jesus está dizendo, não existe limite. Ou seja, você precisa estar disposto a perdoar. Diga comigo, eu preciso estar disposto a perdoar. Algo engraçado e interessante ao mesmo tempo é que a infraestrutura do Japão, ela é preparada para permanecer de pé diante dos terremotos. Você sabe, o Japão é uma ilha e sofre por conta disso muitos terremotos. Mas eles, sabendo disso, o que eles fazem? Eles criaram uma estrutura onde os prédios, eles conseguem suportar os tremores, os abalos.
Ou seja, tem o terremoto, mas os prédios não caem. Para que um prédio caia no Japão, precisa ser um terremoto muito forte. E o que nós aprendemos com isso? Que nós também deveríamos, dentro dos nossos relacionamentos, ter instalado dentro do nosso coração sensores à prova de terremotos. Ou seja, deveríamos ter instalado em nosso coração condição de perdoar as pessoas com quem nos relacionamos. E deixa eu perguntar um negócio para você. Você tem dificuldade de perdoar? E houve silêncio no céu, não tem aquele versículo? Eu gosto dele, é uma maravilha. Você tem dificuldade de perdoar? Se você tem dificuldade de perdoar, deixa eu te falar algo muito sério. Muito provavelmente, a sua vida deve de andar mais para trás do que para frente. Por quê? Porque quando você não perdoa, você não está fazendo um mal a outra pessoa, você está fazendo mal a si mesmo. Quando Jesus fala assim, olha, não importa quantas vezes, era mais ou menos o que ele estava querendo dizer, 70 vezes 7, não importa quantas vezes o seu irmão pecar contra você, se ele vier todas as vezes arrependido, perdoa-lhe. Aí a gente pensa assim, mas poxa vida, será que ele merece? Não é sobre o fato da pessoa merecer, é sobre o fato de você não ficar carregando uma carga que você não precisa e não deve carregar. Precisamos aprender a perdoar, precisamos aprender a viver uma vida leve. Pastor, mas a pessoa me feriu, a pessoa mentiu, a pessoa isso, a pessoa aquilo. Perdoe. Olha para quem está do lado aí, irmão, me ajuda a pregar em nome de Jesus. Fala assim, perdoe. Os nossos relacionamentos deveriam ser a prova de terremoto. Deveríamos ter cautela e ter cuidado para saber que as pessoas que caminham conosco vão falhar. As pessoas que caminham ao seu lado vão errar. Isso não é uma profecia, tá bom? Isso é uma realidade. Nós erramos, somos seres imperfeitos, falhamos. Pastor, mas eu vou ter que perdoar a pessoa toda vez? Toda vez. A boa notícia é que perdoar não necessariamente te obriga a conviver. Diga aleluia. Diga louvado seja o nome do Senhor. Diga glória, 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 glória. Não necessariamente te obriga a viver com a pessoa que você teve que perdoar. Porque perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Diga amém. Você decide perdoar. Mas você não é obrigado a conviver. Porque presta atenção, nós precisamos ter sabedoria e precisamos ter inteligência emocional para saber que existem pessoas que não devem fazer parte do nosso ciclo de amizade. Isso não é você ser ruim, isso é você ter sabedoria. Ah, pastor, mas eu vou ser inimigo? Não, você não precisa ser inimigo. É só você não ter no seu ciclo de amizades próximas. Eu tenho uma amizade, porém, distante. Quem está entendendo isso diz amém. Você pode e deve colocar limites nos relacionamentos tóxicos. Tem pessoas que estão vivendo relacionamentos tóxicos e elas não põem um limite. Elas acham, não, mas é a vontade de Deus, olha aqui para mim. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você perdoe. Mas a vontade de Deus também é que você tenha sabedoria para você escolher melhor os ciclos que você convive. Precisamos ter sabedoria. Olha para o irmão que está lá e fala assim, você precisa ter sabedoria. Níveis de amizade. Onde é que está? Lá embaixo, amizade. Amizade é alguém distante. Nível de amigo, alguém que é próximo. E temos poucos amigos. Nível de parente. Não temos parente? Parente. Não vou nem falar nada, eu ia falar, deixa para lá. Parente. Quase que eu não vou falar. Deixa quieto. Tá bom, vou falar. Estava só esperando alguém gritar isso. Ah, pastor, mas é meu parente, tem meu sangue. Olha aqui para mim. Seu sangue até o mosquito tem, irmão. Se ele passar uma noite dormindo com você, no outro dia ele tem seu sangue. Não é por causa disso que o mosquito virou teu parente. Presta atenção. Tem parente, irmão, que só leva a vida para trás. Da gente, não é deles não. Tem parente, volta e meia você acham que é bênção, sim ou não?
Tem que ter muita sorte. Se você tem parente que é bênção, faz uma estátua, porque é de Deus. É difícil. São níveis, amizade, ou seja, pessoas distantes, amigos, pessoas que são próximos, parentes, pessoas que estão um pouco mais distantes, família, pessoas que estão próximos, filhos, pessoas que estão próximos, cônjuge, alguém que você vai ter que conviver para toda a sua vida, meu irmão. Então, por isso, aprenda a perdoar, aprenda a ressignificar, aprenda. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Um tempo atrás nós tínhamos um casal, um pessoal na igreja, e nós ficamos sabendo que esse pessoal falou coisas terríveis sobre mim e sobre a pastora. E o nosso coração, naquele dia que a gente ouviu aquilo, irmão, de verdade, diante de Deus, meu coração como se tivesse partido no meio, porque eram pessoas que eu considerava demais. Nós éramos muito amigos deles, mas eles não eram nada nossos amigos. Faltou uma leitura espiritual sobre a situação. Nós éramos amigos de verdade, eles não. E ficamos sabendo que eles falaram coisas absurdas, absurdas assim, porque é fora da casinha. É algo, além de ser mentira, é algo maluco. Eu conversei com a Natália, falei: amor, eu acho que está na hora de a gente colocar um ponto final nesse relacionamento. Ela falou: mas você está bravo com ele, está com raiva dele? Eu falei: não, estou decepcionado, mas não estou com raiva, não estou bravo, nada. Se eu encontrar na rua, assim, se estiver bem distante, eu ainda até cumprimento. Paz, vai com Deus, tchau, em nome de Jesus, bem de longe. Mas decidi que na minha casa não entra mais, decidi que não faz parte mais da minha roda de amigos, decidi que não faz parte mais das pessoas que eu confio o meu coração. Por quê? Porque eu entendi que não eram pessoas leais. Sabe o que é isso? Sabedoria. Antes que me fira novamente, o que eu faço? Eu coloco um limite. Olha para esse irmão, dá um sorriso para ele e fala assim: você está precisando aprender a pôr limite nos seus relacionamentos. Limite. Agora está lá bem distante. Sabe quando é que vão nos ferir novamente? Nunca mais. Sabe por quê? Porque eu tirei todo o meu coração daquele relacionamento, daquela amizade. Não faz mais parte. Eu excluí, eu coloquei uma cerca de proteção em volta da minha família. E eu falei: a partir de hoje vocês não têm mais acesso. Por quê? Porque faltaram com respeito, faltaram com fidelidade, faltaram com lealdade. E isso é sabedoria. Sou inimigo? De jeito nenhum. Eu até acredito que nós vamos morar no céu junto. Eu acredito, em nome de Jesus vai dar certo deles ir, em nome de Jesus. Estou brincando, irmão, isso vai. Tá bom, deixa para lá. Mas não é por causa disso que aqui na terra, enquanto o coração deles ainda não está tratado, eu vou me expor a esse tipo de relacionamento. Quem está entendendo isso diz aleluia. Isso é sabedoria. Às vezes você está se ferindo, porque às vezes é uma pessoa que já feriu, já tratou mal, já falou mal de você, já foi desleal, e mesmo assim essa pessoa não conserta, não para nunca. Sabe o que você faz? Pergunta para mim: o que eu faço, pastor? Perdoa de todo o teu coração, a ponto de você nem lembrar que existe. Mas coloca uma cerca de proteção em volta do teu coração, em volta da sua família, em volta da sua casa. Não coloque dentro da sua casa pessoas que você não conhece, que você não confia. Não faça isso. Não traga, quando eu digo para dentro da sua casa, eu digo não traga para dentro da sua intimidade, de momento de lazer, de descontração, pessoas que não têm o coração fiel e leal a você. Porque é óbvio que isso vai ferir você em algum momento. Quem está entendendo diz amém. Seja livre disso, em nome de Jesus. Jesus diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, a base do meu amor pelo próximo é o tanto que eu consigo me amar, me respeitar. Então, se eu não consigo me amar e me respeitar a ponto de colocar um limite em relacionamentos destrutivos, significa que eu não consigo nem amar aquela pessoa, porque eu não me amo. Significa que eu não consigo nem amar aquela pessoa, porque eu não estou me amando da maneira correta. E existem momentos que para nos amarmos, nós vamos ter que colocar limites em volta da nossa vida, em volta da nossa família, em volta da nossa casa. Vamos ser inimigos? Jamais. Não temos inimigos. Mas de verdade, colocamos cercas para que o nosso coração fique protegido. Quem está entendendo isso diz amém. Colossenses 3,13 diz assim:
Suportem-se. Eu gosto desse termo. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Precisamos entender, irmão, que dentro desse contexto, aonde nós ainda vivemos dentro da terra, aonde temos falha, onde temos situações, aonde tem pessoas que têm caráter duvidoso, onde tem pessoas que infelizmente não compactuam no mesmo coração que nós, precisamos preservar aquilo que temos de mais precioso. E aquilo que temos de mais precioso é a nossa vida, é a nossa família, é o nosso cônjuge, são os nossos filhos. E precisamos fazer isso, sabe por quê, irmão? Porque isso é agradável diante de Deus. Quando você cuida daquilo que Deus te mandou cuidar. Deus mandou você cuidar, irmão, da sua vida, você amar a si mesmo. Deus mandou você cuidar da sua família. E quando você vai conhecendo pessoas que você entende que tem um coração como o seu, você vai abrindo a porta do seu coração, você vai abrindo a sua casa, você vai abrindo a sua intimidade. Quem está entendendo isso diz amém. Queremos que a nossa vida, queremos que a nossa dívida seja cancelada, mas não queremos que ninguém nos deva. Isso é muito forte. Queremos que a nossa dívida seja muitas vezes cancelada, mas não queremos perdoar ninguém. Jesus ensina isso na passagem do Pai Nosso. Ele diz assim, ó, perdoa os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido. É uma condição. E a melhor maneira, olha aqui para mim, a melhor maneira para que você não se ofenda com ninguém é você proteger o seu coração. Olha para esse irmão e dá um sorriso, fala assim, tá entendendo? Melhor maneira para que ninguém tenha que pedir perdão a você e você não tenha que ir liberar perdão para ninguém sem que a pessoa peça, é você cuidar do teu coração. Sabe por quê? Porque nós só nos decepcionamos com pessoas que são próximas a nós. Porque se alguém fizer alguma coisa contra nós e alguém distante, a gente nem liga. Mas se é alguém próximo a nós, dói, sim ou não? Por isso que precisamos cuidar as pessoas que têm acesso ao nosso coração. Precisamos cuidar as pessoas que têm acesso ao nosso coração. Tem gente que cultiva amizades destrutivas, sabe que a pessoa é falsa, é desleal, sabe que a pessoa fala mal de você pelas costas, sabe que a pessoa tem inveja de você, e você não toma uma atitude nunca, irmão. Você está esperando o quê, irmão? Ô crente, você está esperando o quê, vaso? Você está esperando que Deus manda um anjo descer do céu para falar com você? Deus te deu sabedoria, irmão. Não deixe pessoas que você sabe que é desleal, que não é fiel, pessoas que têm inveja, pessoas que falam mal de você. Não permita essas pessoas terem acesso ao seu coração e à sua família, à sua intimidade. Antes que te peçam perdão, evite até que essas pessoas firam o teu coração. Porque daí numa hora, se ela vir te pedir perdão, você fala assim, não tem nada, irmão. Quando você está na bênção, ó, fica tranquilo, o que você faz, pode ficar em paz. Tudo que você faz de ruim, cara, não chega no meu coração, porque você não está no nível de acesso, tá? Então fique em paz, continua lá, vai na bênção, deixa Deus te usar, fica tranquilo. Quem está entendendo isso diz amém. Isso é uma chave de sabedoria para as nossas vidas. Seja livre disso, em nome de Jesus. Em Mateus 18, a Bíblia conta uma parábola do servo que devia ao seu senhor. Em valores monetários de hoje, presta atenção. O que o servo devia ao seu senhor é algo em torno de 180 milhões de reais, em valores de hoje, na parábola. Ele chega até o patrão dele e fala assim, ó, não tenho como eu te pagar os 180 milhões. A Bíblia diz que o patrão dele perdoa ele. Ele vai e agradece o patrão que perdoou. Ele sai e encontra um conservo dele, um funcionário dele agora, que estava devendo 3 mil reais para ele. Sabe o que ele fez? Ele acabou de ser perdoado de 180 milhões. A parábola que Jesus conta diz que ele pega agora esse conservo que deve 3 mil reais para ele, e ele aperta ele, diz assim, olha, você vai me pagar. A Bíblia diz que ele manda esse conservo para a prisão, até que ele pague os 3 mil. Ele foi perdoado de uma dívida de 180 milhões, mas ele não quis perdoar uma dívida de 3 mil. Isso fala sobre a nossa realidade, é de Cristo. Nós devíamos muito, olha aqui para mim, devíamos muito para Deus, por conta do pecado.
E sabe o que Deus fez? Deus envia Jesus e paga todo o nosso pecado, a nossa dívida, zera a nossa dívida. Era uma dívida impagável. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, o salário do pecado é a... Sabe o que todos nós devíamos para Deus? Nós devíamos uma vida para Deus, porque o salário do pecado é a... Se todos pecamos, como é que a gente paga a dívida? Morrendo. Essa era a forma de pagar, não tinha outra. O que Deus faz? Deus envia Jesus para morrer em nosso lugar, e através disso somos salvos, ou seja, uma dívida impagável. E às vezes nós pagamos, nós recebemos esse perdão dessa dívida impagável, mas nós não queremos perdoar pessoas que fazem coisas muito menores para nós no nosso dia a dia. Quem está entendendo aí diz amém. Só quem é casado aí para me ver diz aleluia. Cheguei aonde eu queria. Dia dos namorados está vindo aí, viu, Vaso? Amém? Dia dos namorados está vindo aí. Domingo que vem nós vamos dar informação. Vai ter um café da manhã aqui para os casais. Vai ser top, bênção de Deus. Aguenta. Vai ter palavra também para o seu coração, tá? Vou deixar um pouco reservado para o domingo do casal. Isaías 43, 25. Sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, que não se lembra mais dos seus pecados. Me ajuda aí. Eu sei que talvez você não gosta muito, mas a gente pede para fazer isso, porque é uma forma de você lembrar depois que o culto acaba. Toda vez que você fala para alguém, toda vez que você verbaliza, você lembra. Olha para quem está lá e fala assim: Deus pagou a sua dívida, que era impagável. Deus pagou. Uma hora ou outra alguém vai pisar no nosso calo? Vai. Isso perto daquilo que Jesus pagou por nós é nada. Precisamos aprender a perdoar. Precisamos aprender a perdoar. Talvez você pense, pastor, mas perdoar é esquecer? Não, esquecer é Alzheimer, que chama. Quando a gente esquece das coisas Me ajuda aí, gente. Quando a gente esquece das coisas é Alzheimer. Perdoar é o que, pastor? Você vai continuar lembrando, irmão. Eu tenho uma cicatriz aqui no peito, no braço. Quando a gente mudou de uma casa, eu era bem guri. A gente foi brincar de esconde-esconde, eu bati o peito no arame farpado à noite, irmão. O pessoal descarregando a mudança, nós brincando de esconde-esconde. Eu fui passar correndo para bater. Tinha um arame farpado, eu não vi, estava de noite. Bati o peito, furou aqui. Furou fundo mesmo. Eu lembro disso como se fosse hoje, o fato que aconteceu. Olho para a cicatriz, mas ela não tem nenhum tipo de dor. Perdão não significa que você vai esquecer. Significa que você vai olhar e não vai sentir dor mais. Significa que você vai olhar para aquilo que talvez um dia alguém fez. Você não esquece, você lembra, mas você não sente dor. Quem está entendendo diz amém? Perdão é como uma cicatriz de uma queimadura. Você lembra exatamente o que aconteceu, mas você não sente dor alguma. Mateus 5:23 diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a sua oferta. Olha como é sério a questão do perdão. O que Deus está dizendo? Se você vem trazer a sua oferta e você se lembra que seu irmão tem algo, o que você faz? Você deixa no altar a sua oferta. Significa o quê? Você deixa a sua intenção, você continua com a intenção de fazer, mas você vai consertar aquela situação, você vai resolver aquela situação. Quem está me entendendo aí diz amém? A falta de perdão retém colheitas que já era para estarmos desfrutando. Vou dizer bem compassadamente: a falta de perdão está retendo colheitas na sua vida que já era para você estar desfrutando. Por quê? Porque a gente prefere fingir que não lembra, a gente prefere deixar. Precisamos entender, irmãos, que quando perdoamos, isso, embora pareça um benefício a quem nos machucou,
não é. O perdão não é um benefício para quem feriu. O perdão é um benefício para quem foi ferido e decide que esse ferimento chegou a hora de sarar, de cicatrizar e de acabar. Porque enquanto não perdoamos, é como se fosse uma ferida que continua aberta, latejando em nós. Qualquer hora que alguém encosta, dói. Por quê? Porque é uma ferida aberta. Tem casamentos, preciso falar isso, que os cônjuges estão distantes, porque não se perdoam. Existem feridas abertas, até vivem junto, moram debaixo do mesmo teto, vivem como marido e mulher, mas o coração já não é mais o mesmo. Quem está entendendo isso diz amém. Porque talvez você acha que perdoar é um benefício para quem te humilhou e te afrontou. Não, o perdão não é um benefício para quem feriu, o perdão é um benefício para quem foi ferido, é uma decisão de quem foi ferido. E ele diz: eu decido colocar um fim nisso, porque aquele ferimento durou um dia, mas enquanto você não perdoa, vai durando por toda a sua vida. O ferimento que alguém te causou durou um dia, um momento, mas enquanto você não perdoa, esse ferimento continua a acontecer dentro de você, não para. Quem está junto comigo aí diz amém. A falta de perdão retém colheitas que já era para estarmos desfrutando. Na oração do Pai Nosso, acabei de falar, Jesus ensina, ele diz assim: Pai, perdoa-nos assim como temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Ou seja, uma condição, perdoa-nos assim como, ou seja, está num grau de igualdade. Da mesma maneira que eu perdoo quem me ofende, eu revelo que eu fui perdoado por Deus. A maneira como você perdoa quem te ofende revela que você já foi perdoado por Deus, porque nós só podemos dar daquilo que recebemos. Se podemos perdoar, estamos demonstrando que já fomos perdoados por Deus. Quem está entendendo isso? Se não podemos perdoar, isso revela e manifesta que existe ainda um problema entre nós e Deus, e que ainda não fomos perdoados por Deus, porque só damos daquilo que recebemos. Se você recebeu perdão, você precisa compartilhar perdão. Se você recebeu perdão, você precisa compartilhar perdão. Quem está entendendo diz amém. Quando você não perdoa, isso aqui é ciência, não é nem espiritual, isso aqui é ciência, diz isso. Quando você não perdoa, você adquire doenças físicas, emocionais, espirituais, e você dá ao diabo um poder de tortura sobre a sua vida, porque toda vez que você lembra daquilo que te dói, é como se você estivesse revivendo a mesma dor daquilo que aconteceu. Então você entrega uma chave, preste atenção nisso, você entrega uma chave nas mãos do diabo e diz para ele: faz o que você quiser. Enquanto você não perdoa, você dá o direito do diabo agir em uma área da sua vida que está relacionada àquela ferida. Você precisa aprender a perdoar. Quem está entendendo diz amém. Estou quase terminando. Romanos 12, 18. No que depender de vocês, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. No que depender de vocês, faça todo o possível para viver. E tem horas, irmãos, volto lá no ponto do começo, tem horas que para você viver em paz, você vai ter que aprender a colocar limites, colocar cercas, limites para o seu coração, para a sua família, para o seu cônjuge. Precisa colocar limites. Quem está entendendo diz amém. Porque é terrível demais você viver magoado com alguém, irmão, sim ou não? Me ajuda aí, só as mulheres, sim ou não? E mulher não guarda mágoa de ninguém, né, irmãos? Mulher não guarda mágoa. Ela esconde, ela cria, ela alimenta. Quando o monstro está grande, depois de 6 meses, ela solta para cima do marido. Mas você tem que ver também que há 6 meses atrás, no dia 7 de não sei quando, você falou. Mas gente, como assim? Mulher não guarda mágoa, ela cria, ela esconde, ela alimenta e ela vai guardando. Chega uma hora que está grande
ela solta para cima do marido. Você fez. O marido fala, mas eu nem lembro disso. Hã? Cadê os maridos? É assim ou não é, homens? Quem está falando não aí está com medo de apanhar em casa. Tá certo, isso é sabedoria. Gostei, isso é sabedoria. Se a minha mulher tivesse aqui, eu ia falar não também. Como ela não veio hoje, tomara que ela não esteja assistindo, senão eu vou apanhar em casa. Precisamos aprender, mas isso é um fato, é uma realidade. A mulher ela é mais sensorial que o homem. Ela tende a ter mais sentimentos e ela acaba às vezes guardando um pouco mais. E você precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Porque traz doenças sobre a sua vida, sobre as suas emoções. Isso vai trazer coisas terríveis que vai serem jogadas sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Quem está entendendo isso diz amém. Perdoe, o que passou, passou. Deus tem uma nova história para você. Deus não erra em suas escolhas. O que você não entender hoje, amanhã será testemunho para a sua vida. Creia nisso. Pastor, não estou entendendo. Mas se a ordem de Deus é perdoar, eu perdoo em obediência. Porque perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão que eu tomo no meu coração. Eu decido fazer, eu decido perdoar. Quem está entendendo diz aleluia. Tiago 2,13, misericórdia. Tiago 2,13. Porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que a gente aprenda a exercer misericórdia. O pessoal que vai batizar, por favor, já vai. O que Deus espera de mim e de você é que a gente aprenda a exercer misericórdia. Olha aqui para mim, é só o pessoal que está indo, que vai batizar, passando para poder trocar de roupa. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Às vezes nós queremos exercer juízo, mas Deus nos chama a exercer misericórdia. Às vezes queremos exercer juízo. Deus nos chama a exercer misericórdia. Olha para quem está lá e fala assim: Deus está te chamando para exercer misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aprenda a viver uma vida de perdão. Aprenda a viver uma vida de perdão. Antigamente eu era muito, como é que fala? Muito rancoroso, irmão. Pensa num trem feio, homem rancoroso. Eu era. Até que um dia eu entendi que isso não ia funcionar. Eu ia morrer mais cedo de alguma doença, alguma coisa. Eu decidi que esse não era o estilo de vida que eu gostaria. Pensa numa pessoa, irmão, que tem facilidade de perdoar. Às vezes acontece alguma coisa, eu já vou logo pedindo perdão. Não quero nem saber quem é que está errado, quem é que está certo. Fala, me perdoa logo aí, já vamos embora acabar com esse negócio. Principalmente quando é com a esposa. Que fica aquele litígio, né? Quem que está certo, quem que está errado? Eu falo assim, vamos fazer o seguinte: estou errado mesmo, sou errado, nasci errado, sou tudo errado, amor. Só me perdoa que está tudo certo, em nome de Jesus, me perdoa. Porque a gente precisa aprender a viver uma vida leve, a viver uma vida saudável. Sabe por quê, irmão? Talvez aquilo que aquela pessoa fez com você não merece ser lembrado mais. Presta atenção nisso. Se aquilo que aquela pessoa fez foi tão ruim a ponto de você se magoar, significa que isso não merece ser lembrado. Não merece. E como que você faz para não lembrar? Perdoa através de uma decisão. Perdoa. Esse caso que eu contei para vocês, esse pessoal fez, eu fiquei muito chateado na época. Mas depois eu falei assim, quer saber?
Deus abençoe, vá em paz. Que Deus prospere o caminho, que Deus abençoe vocês. E isso de verdade no coração mesmo, sem nenhum tipo de falsidade ou hipocrisia. Sabe por quê? Porque aquilo que eu ouvi foi algo tão ruim, que eu nunca esperava ouvir deles, que eu falei assim, não merece ser lembrado isso, de jeito nenhum. Decidi pegar um botãozinho na minha memória e fazer assim, ó, pluft, pagou, acabou. Tem dias que eu não lembro nem que eles existem, irmão, por causa da cerca, não tem? A cerquinha, põe a cerca, acabou, está tudo certo. Deus abençoe, prospere, quero que prospere, quero que cresça. Mas não quero mais que tenha convívio comigo, com a minha família, porque a gente aprende a ter sabedoria, e antes das pessoas ferir o nosso coração, Deus nos dá sabedoria para que a gente evite passar por situações que a gente não merece passar. Deus nos dá sabedoria para que a gente evite de ter condições que a gente não merece ter, situações que a gente não merece ter. Se coloca de pé no seu lugar. O pessoal aí que vai trocar de roupa, orienta eles para mim lá para Casa Kids, por favor, quem ainda está aqui em cima, porque senão vai demorar demais. Por favor. Cadê a Malu? Malu, troca rapidão, Malu, já trocou? Então vem, Malu, vem minha filha, vem cantar, vem louvar Jesus. Malu só não tem tamanho, irmão, mas tem uma voz violenta, é cheia de Deus. Diga assim comigo, Senhor Jesus, me ensina a perdoar como o Senhor perdoou. Nos ensina, Pai, a perdoar como o Senhor perdoou. Nos ensina. Nos ensina a viver uma vida leve. Uma vida leve. E às vezes para isso você vai ter que cortar o acesso do seu coração a algumas pessoas que você sabe que só te machucam. Talvez você vai ter que pedir perdão para alguém. Talvez você machucou alguém. Faz parte, às vezes a gente fere. Às vezes a gente é ferido. Mas precisamos aprender a viver uma vida leve. Precisamos aprender a viver uma vida leve. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Logo depois, o pessoal vai cantar uma canção. Enquanto eles cantam a canção, eu só vou aqui 30 segundos, só vou trocar a camiseta.